Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Gravação hoje de Atos capítulo 3, os primeiros milagres feitos pelos apóstolos por meio do nome de Jesus. Nós vamos começar a ver todos os atos desses apóstolos. Certo dia, por volta das 3 da tarde, diz essa palavra, Pedro e João foram ao templo orar. Muito importante você orar e ir ao templo. São duas coisas aqui que o Senhor está colocando, né? Nós precisamos estar constantemente em oração e constantemente no templo. Por que nós precisamos ir ao templo? O templo é um lugar onde todos unidos formam o corpo de Cristo. Você sozinho não consegue ser corpo, você sozinho não consegue nada quando você precisa de uma ajuda. Então você sabe que você tem uma irmandade, que você possui uma comunidade, que você possui irmãos que conhecem e oram por você. E os milagres acontecem naquele lugar. Eu tenho testificado disso há muito tempo. Aleluia! Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, a famosa porta Formosa que tem 6 metros de altura, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quantas pessoas estão na situação desse homem, né? Precisam ser carregadas, porque elas não têm mais estrutura emocional, estrutura física, estrutura espiritual para fazer as coisas por elas mesmas. Elas precisam de ajuda, elas precisam de quem as carregue, quem as leve, quem as busque. E assim acontecia com aquele homem. Ele era um aleijado de nascença, mas muitos são aleijados também, não de nascença, mas aleijados espirituais, aleijados emocionais. Quantas pessoas precisam ser carregadas, porque elas já não têm mais força para fazerem tudo o que elas têm que fazer sozinhas. Elas têm essa necessidade de outras pessoas. Então, ele pedia lá esmolas. Não viva de esmolas, viu? Não viva de esmolas. O Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, e o Senhor pode te dar todas as coisas, suprir todas as suas necessidades em glória. Não viva de esmolas. Não viva de esmolas. O Senhor é rico, o Senhor é poderoso, o Senhor pode te dar tudo muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou necessita. Eu tenho desfrutado das coisas do Senhor, eu tenho desfrutado das bênçãos do Senhor, eu tenho servido ao Senhor há mais de 35 anos e eu tenho testificado do quanto o Senhor transformou a minha vida. Eu que era a pior das piores, e hoje eu sou uma mulher transformada pelo sangue de Jesus, pelo amor de Cristo que foi derramado em meu coração, não por mérito, porque eu não merecia, mas pela misericórdia do Senhor Jesus, que foi derramada sobre mim. Aleluia! Quando, diz assim a palavra, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, ele pediu-lhes dinheiro. Pediu certo? Pediu errado. Porque não sabia ainda que eles tinham muito mais do que dinheiro para dar. Às vezes você vai numa igreja porque você está passando fome, porque você precisa de uma cesta básica, que essa não seja a sua razão, que esse não seja a sua motivação. A sua motivação tem que ser Cristo Jesus. A sua motivação não é ir atrás de um milagre, ir atrás de uma cura. A sua motivação tem que ser ir lá para buscar servir e adorar aquele que é digno de honra, de glória, de adoração. Vá à igreja pelos motivos certos. Não deixa para ir à igreja a hora que está tudo desabando, a hora que está... Não, vai enquanto ainda há tempo, enquanto as coisas ainda estão sob controle. Porque o Senhor quer ter domínio sobre a sua vida. E de repente você chega lá e a sua vida já está totalmente detonada. Por que esperar tanto? O Senhor está te chamando, o Senhor está pedindo, vem, joga seu fardo em cima de mim. Larga esse fardo seu aí que está pesado e joga o seu em cima de mim. Eu vou tomar conta de você. Eu vou carregar o fardo para você e você vai carregar o meu. E aí nós carregamos e nós trocamos de fardo. E o fardo de Jesus é leve. Aleluia. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu dinheiro, Pedro e João se voltaram para ele e disse, olhe para nós. Olhe para nós. Disse Pedro, e o homem fixou o olhar em Pedro, né, neles, esperando receber alguma esmola, ou eles vão me dar uma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho ouro e nem prata, mas eu lhe dou o que eu tenho em nome de Jesus, o Nazareno,
levante-se e ande. Hoje o Senhor está te dizendo, em nome de Jesus, pare de carregar seus fardos, pare de carregar seus problemas sozinhos. Vai lá e joga seu problema em cima do Senhor. Deixa que Ele carrega seu fardo, que Ele carrega seu problema. Levante-se. Levante-se dessa situação, levante-se dessa circunstância e vai fazer a obra do Senhor. Ele está te esperando. Ele está te chamando. Há quanto tempo o Senhor está te chamando? Você ainda não ouviu? Você ainda não deu atenção? Você continua aí cuidando da sua vidinha, dos seus probleminhas, do seu dia a dia. E o Senhor tem tanto para oferecer e você fica aí pedindo esmola, vivendo de esmolas desse mundo. Não, vá viver a abundância do Senhor. Ele tem abundância para te dar. E não é só, eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em bênção, em paz, em alegria de alma, de espírito, em gozo espiritual. Eu estou falando de coisas grandes, coisas grandes. O Senhor não trabalha com coisas pequenas, Ele trabalha com coisas grandes, porque o reino dele é muito grande. E Ele tem tudo isso para te oferecer. Basta você ir no lugar certo, buscar. Jesus está te chamando. Levante-se e ande, né? Diz aquele homem. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. Sabe por que é importante você ir ao templo? Porque lá vai ter alguém que vai ajudar você a se levantar, que vai pegar na sua mão, vai te mostrar o caminho, vai te conduzir nos seus primeiros passos. De repente você está aleijado aí há quanto tempo? Aleijado emocional, aleijado espiritual, aleijado financeiramente. Então os primeiros passos, se você estiver no lugar certo e dando a mão para a pessoa certa, ela vai ajudar você a andar, a caminhar, a prosseguir, para depois você ficar solto e você mesmo vai encontrar o seu caminho. Porque o caminho você já encontrou em Jesus. E aí você vai começar a caminhar, a trilhar esse caminho, que é maravilhoso, que é de glória. E o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. No mesmo instante que o Senhor te der a mão, que algumas pessoas te derem a mão para você se levantar no nome de Jesus, não só os seus joelhos, os seus tornozelos, os seus pés vão ser fortalecidos, tudo em você vai ser fortalecido, seu espírito vai ser fortalecido, a sua alma vai ser fortalecida, porque você vai receber entendimento da palavra, você vai receber revelação da palavra. E não tem coisa mais linda, não tem coisa mais preciosa nesse mundo do que ter a revelação dessa palavra. Não lê essa Bíblia como se fosse um livro comum, como se ela fosse uma história. Ele deu a mão, ele levantou. Não, aqui tem milhares de ensinamentos para você. Você tem que ler essa palavra com olhos espirituais e não olhando para o reino dessa terra, porque essa Bíblia não tem nada a ver com o reino dessa terra. As comparações que o Senhor usa é para você entender como que funciona no reino espiritual, no reino de Deus. Aleluia! E de um salto, olha só, ele saltou, ele se levantou e começou a andar. Dê um salto na sua vida, dê um salto e vai para Jesus e comece a andar, comece a caminhar com Ele. Levante-se, sai desse lugar de miséria, sai desse lugar de afronta, sai desse lugar de traição, sai desse lugar de dor, de tristeza, de angústia, de amargura, de depressão. Sai desse lugar, levanta, anda, o Senhor está te dizendo. E em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus. Olha que lindo, né? De um estado terrível que ele se encontrava ali naquela porta, precisando quem carregasse, dependendo dele, dependendo para fazer as necessidades, alguém que carregasse, alguém que o levasse para lá, para cá, pedindo, vivendo de esmola. Ele entrou saltando no templo e louvando a Deus. Quando você entender que louvar a Deus é tudo o que você precisa fazer na sua vida, você vai correr para um templo, eu tenho certeza disso. Louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram o louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo, que tantas vezes eles tinham visto naquela porta formosa, e eles ficaram perplexos. É claro, quem não ficaria, né? Tantos anos você passando ali, vendo a pessoa mendigando, sem poder andar, e de repente ela está saltando e louvando a Deus dentro do templo. Admirados, eles correram todos para o pórtico de Salomão. Olha o pórtico de Salomão, que lindo, né? Ele foi destruído nos 70 anos depois de Cristo, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Eu vou ficar aqui do ladinho deles, eu quero ser abençoado. Queira estar ao lado de pessoas abençoadas. Busque sempre estar ao lado de pessoas que falam a sua língua,
que entendem o seu Deus, que entendem seu propósito, que seguem na mesma direção que você. Deixe os seus velhos amigos, os amigos da roda de bebida, da roda de escárnio, que ninguém fala do Senhor, que ninguém fala de Deus. Busque estar com pessoas edificadas, elas vão te edificar. Aleluia! Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. E aí Pedro vai aproveitar esse gancho e vai começar a pregar para eles. Povo de Israel, por que vocês ficam surpresos com isso? Por que vocês estão surpresos? O que vocês estão vendo aqui demais, disse ele? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou por nossa devoção? Não é porque nós somos, pela nossa devoção, pelo nosso poder que nós fizemos esse homem andar. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele já começa a lembrar lá do passado, porque judeu entende muito, né? Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Falou nesse Deus, eles sabem exatamente quem está falando. O Deus dos nossos antepassados. Foi ele quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter decidido soltá-lo. Ele está liberando Pilatos aqui, hein? Pilatos tinha decidido liberar. Vocês é que mandaram prender, vocês é que mandaram crucificá-lo. E ele, aquele que Deus tinha glorificado. Vocês rejeitaram o santo, o justo, e em seu lugar vocês exigiram que um assassino fosse liberto. Até hoje estão trocando bandido por gente boa. Não queremos esse, não, esse é muito bom, esse é muito honesto, nós queremos lá o bandido, nós queremos o que rouba, nós queremos esse que faz um monte de falcatrua, é esse que nós queremos. Nós não queremos o que faz tudo certinho, nós queremos o errado. Tá atrás do errado até hoje, irmão? Vai atrás do certo, busque no Senhor Jesus, ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele vai te direcionar, olha, esse é certo, esse é errado. Esse aqui faz coisas ilícitas, esse aqui não faz. Se você desse ouvido, se o povo brasileiro desse ouvido à voz do Senhor, talvez hoje nós não estaríamos vivendo a situação que nós estamos no Brasil. O povo do Brasil precisa se converter, é urgente, é uma necessidade urgente. O Brasil vai caminhar a passos largos. O dia que muitos se voltarem para o Senhor, o dia que a igreja do Senhor se levantar, o dia que a igreja do Senhor começar a orar, começar a jejuar, começar a buscar o melhor para o nosso Brasil. O Senhor pode, o Senhor pode. Aleluia! Vocês rejeitaram o santo e o justo no seu lugar, exigiram que o assassino fosse liberto, mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não teve poder sobre Jesus, aleluia? E nós somos testemunhas deste fato. E pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e que vocês conhecem, foi curado. É pela fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, eu sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Vamos relevar, né? Vamos desconsiderar, agiu por ignorância. Quantas coisas você não fez na sua vida de errado por ignorância, por desconhecer o autor da vida, por desconhecer esse que o Senhor ressuscitou dos mortos e que tem todo o poder e que pode nos orientar naquilo que nós temos que fazer, da maneira que nós temos que agir. Então Pedro estava dando uma aliviada para eles, né? Eu sei que eles fizeram isso por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Ele até estava dizendo, olha, não foi só por causa de vocês, por causa da ignorância de vocês, era necessário, estava escrito, os profetas já tinham profetizado que o Cristo seria rejeitado por vocês. Agora tem a parte mais importante, arrependam-se. A palavra arrependimento é a base desse evangelho. Arrependam-se, reconheça suas misérias, reconheça suas fraquezas, reconheça sua dependência de Deus. Deus quer que você se volte a Ele, que você reconheça que você depende dEle, que você é dependente do Senhor. Voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam apagados. Você quer que seus pecados todos sejam apagados? Volte-se para o Senhor. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação. Renovação. Você quer um renovo na sua vida? Esse renovo é Jesus Cristo. E Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas.
conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu. Veja o que Deus tinha dito: um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Você tem ouvido com atenção tudo o que Jesus está dizendo para você? Tudo que você tem aprendido está caindo no seu coração? Você tem aproveitado essas palavras? Você tem memorizado? Você tem digerido? Você tem ruminado essa palavra? Você tem pensado nessa palavra dia e noite? Porque é assim que o Senhor quer. Que você pense nessa palavra, que você viva por essa palavra, morra por essa palavra. Essa palavra é vida eterna para você. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Deem ouvidos. Você não quer ser eliminado, né? Então dê ouvidos. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Tudo foi profetizado, tudo foi escrito, tudo aconteceu conforme estava nas Escrituras. Vocês são descendentes desses profetas e vocês estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E não é verdade? Por meio daquele povo, por meio do Deus de Abraão, por meio dos descendentes de Jesus, todas as nações da terra foram abençoadas, porque todos nós fomos alcançados pelo amor de Cristo Jesus. Amém? Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês. Primeiro que recebeu o evangelho foi os judeus, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Então, o primeiro povo que foi abençoado com essa palavra foram os judeus, né? Eles rejeitaram o Senhor Jesus, porque era mistério que acontecesse, né? Primeiro o Senhor vai ter que ser pregado para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. E depois, quando a última pessoa tiver ouvido esse evangelho, o que eu acredito que não vai demorar muito por causa da rapidez com que as coisas estão caminhando nesse mundo e a rapidez da internet, e todo mundo tem acesso, todo mundo consegue ouvir, vai ficar difícil daqui a pouco você impedir alguém nesse mundo de ouvir essa palavra, embora estejam querendo, tentando de todas as formas não deixar as pessoas darem ouvido a essa palavra, mas muitos têm se convertido, muitos têm se juntado ao reino dos céus, e assim será até o último dia. Seja você também mais um a se juntar às fileiras da salvação que está em Cristo Jesus. Aleluia! Um abraço e até amanhã. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, que vocês não deixam, né? Nossa, ó, povo difícil de dar um like aí, hein? E escrever amém. Sabe por quê? O canal, o YouTube, eu não ganho nada com isso, viu, gente? Eu não ganho dinheiro, não. Mas o canal entende que as pessoas estão gostando do conteúdo. Então, eles divulgam, eles fazem isso chegar a mais pessoas. Amém? Se você foi edificado, compartilha com quem você ama também essa palavra linda do Senhor. Um abraço e até amanhã com Atos capítulo 4.